Paz do Senhor mais uma vez, igreja. Glória a Deus, né? Nós adoramos ao Senhor, louvamos a Ele, bendizemos o nome dEle. E aqui estamos para mais uma ministração. Que nós sejamos diminuídos, mas que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado. E que toda honra, toda glória seja dada a Ele. Amém? E antes da gente começar, vamos orar. Nós estamos na presença do Senhor. Não há como fugir da presença do Senhor. Mas mesmo que haja algum espírito de distração, alguma coisa, nós possamos estar com os nossos corações focados na presença dEle. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor, porque temos mais uma vez a chance de poder estarmos reunidos como igreja, Senhor, prestando um culto de adoração ao Senhor. E assim como a Tua palavra seja ministrada aos nossos corações, Senhor, enquanto há tempo, enquanto ainda há liberdade, para que nós possamos pregar a Sua palavra livremente, Senhor, que nós possamos aproveitar, Senhor, cada minuto, a cada tempo, a cada segundo, a cada milésimo de segundo, Senhor, que ainda temos a chance e somos livres para poder bendizer, glorificar o Senhor através da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, Tu tem total liberdade para agir nos corações que aqui estão presentes, a começar pelo meu, e que nós possamos ser alcançados, sermos restaurados, rejuvenescidos, se for preciso, vivificados, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém. Amados, pedi para você abrir sua Bíblia em Atos capítulo 3, todo mundo já conhece, todo mundo já leu, já releu. Domingo passado eu não estive presente, estava em viagem, mas vi a ministração do pastor Anísio, então fiz a lição de casa, né, pastor? E essa é a importância. Nós temos nossos cultos gravados, que mesmo que você não tenha a oportunidade de estar presente no domingo ou num culto de quarta-feira, que você tenha a oportunidade de assistir na sua casa. Reserve aí 20 minutos, meia hora do seu tempo, aí poder estar sendo ministrado pela palavra do Senhor. Nós não temos ideia aonde essa palavra possa chegar, e nem precisamos, porque eu creio que ela tem chegado em lugares que nós sequer imaginamos. E por que não precisamos imaginar? Porque toda honra e toda glória é para Ele. Amém? Então, pegando um gancho naquilo que o pastor pregou sobre a mulher sunamita, sobre a ministração que o pastor trouxe, sobre a terceirização da fé, sobre tudo aquilo que foi ministrado, foi pregado, o negligenciar, o confiar em homens e deixar de confiar em Deus. Então eu sempre trago o seguinte, irmãos, como é que eu vou aplicar a palavra do Senhor na minha vida? Qual é a aplicabilidade da palavra do Senhor? Eu tenho estabelecido um hábito na minha vida, que aquilo que é ministrado nos domingos ou nas quartas-feiras, que no dia seguinte eu possa aplicar isso na minha vida, fazer um exercício de fé e aplicar verdadeiramente aquilo que tem sido ministrado. E assim o fiz através da ministração do pastor e tentei trazer um pouco daquilo que a gente tem vivido, daquilo que eu tenho vivido, daquilo que eu tenho que me corrigir todos os dias e trazer a aplicabilidade para isso. E me trouxe um texto que também é conhecido, né? Assim como o pastor pregou o texto da mulher sunamita, que é muito conhecido, muitas pregações já foram feitas com ela, mas também Atos capítulo 3, muitas ministrações já foram feitas, realizadas, muitas pessoas já foram alcançadas pelo poder do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que nos leva a verdadeiramente ler a palavra de Deus. Então lá em Atos capítulo 3, vamos estar lendo a primeira parte, que todo mundo já conhece, depois a gente lê o final, tá bom? E a palavra de Deus diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração, à hora nona, e era levado um homem coxo de nascença, a qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele, Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes desse uma esmola. E Pedro, fitando juntamente com João, os olhos juntamente com João, disse: olha para nós. E eles o olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. E Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Cristo Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. E os seus pés e os tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus.
E viu todo o povo andar e o louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém? Lemos até o versículo 10 aí, depois a gente dá sequência no versículo 11. Então, chegando à porta formosa, havia ali um homem coxo de nascença. E muitas vezes, irmãos, nós temos duas relações aí, nós temos dois cenários. Nós temos Pedro e João que está chegando ao templo da formosa, e nós temos ali um homem coxo de nascença. E logo no começo desse texto, a palavra já diz assim, que diariamente era colocado à porta do templo. Então nós temos dois cenários, temos um homem que pede esmola e temos dois homens de Deus adentrando a porta do templo. Nas muitas pregações que a gente ouve, as pessoas trazem aquilo que Pedro e João fizeram, né? Em nome de Jesus, eu não tenho ouro nem prata, mas em nome de Cristo Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E muitas vezes, continua-se o discurso, e aquele homem coxo de nascença, apenas um relato. Mas eu quero trazer a visão para a igreja hoje, daquilo que eu pude ouvir e foi ministrado nas nossas vidas neste domingo, que nós possamos ter a visão deste homem coxo, que diariamente era colocado à porta do templo. Diariamente ele precisava que alguém o ajudasse a tirar de um lugar e colocar à porta da igreja. Imaginamos que ao final do dia, ao raiar da noite, essa pessoa era levada para sua casa. E sempre, diariamente, ela precisava de alguém. Podemos entender isso, não podemos? Alguém que depende de alguém para ser colocado à porta do templo. Irmãos, isso não é uma coisa cotidiana. Aqui fala que toda a sua vida foi feita assim. E alguém que era colocado dia após dia à porta do templo. E de tudo que eu vivi, tudo que a gente tem vivido através da palavra de Deus, eu me coloquei no lugar desse homem. Mas não fisicamente, espiritualmente. Será que nós não estamos prostrados diariamente? Será que nós não estamos negligenciando a nossa fé a tal ponto que é necessário que alguém me leve de um lado para o outro, à porta do templo? Eu preciso que alguém, a fé de alguém, me mova. E eu digo que esse homem seja coxo, mas seja um homem prostrado. Será, irmãos, que nós como verdadeiros cristãos não estamos prostrados diante da porta do templo? Espiritualmente falando, muitas vezes fisicamente estamos bem, mas espiritualmente, você tem buscado a sua intimidade com Deus? Você verdadeiramente tem buscado ou tem se prostrado esperando que alguém fale por você, que alguém interceda por você? Você não tem mais fé no nosso Deus, você tem fé através das pessoas. Assim como aquela mulher sunamita, ela tinha fé em quem? O profeta Eliseu. Ela acreditava mesmo em Deus ou ela acreditava naquilo que aquele homem podia fazer? Irmãos, aqui nós estamos falando de uma rotina, de alguém que durante uma vida inteira estava prostrado. Alguém que necessitava, alguém que mendigava um pouco para poder estar à porta do templo. E se a gente analisar, irmãos, será que nós não somos como esse homem coxo que dia após dia nós não desfrutamos das bênçãos do Senhor? Nós ficamos sempre na porta do templo. Por que esse homem nunca entrou na igreja? Porque ninguém nunca levou esse homem para dentro da igreja. Por que ele ficou sempre à porta do templo da igreja formosa? Será que espiritualmente eu não estou ficando na porta da igreja? E aquele homem, o que ele buscava na porta da igreja, irmãos? Migalhas, esmola. Irmãos, ele não buscava, ele implorava por esmola.
Será que espiritualmente nós não estamos implorando por migalhas? Muitas vezes nós estamos defendendo a nossa fé para pessoas, e estamos esperando que essas pessoas nos entreguem pequenas migalhas. Estamos vivendo a nossa vida moribundamente espiritual, uma vida moribunda espiritual, porque estamos nos contentando com migalhas. E aqui não fala que são dias, é diariamente. E por que aquele homem não toma uma decisão? Por que ele não, ao invés, não me põe na porta? Eu quero entrar dentro da igreja. Eu quero ver o que vocês estão fazendo, eu quero vivenciar o que vocês estão vivendo. Irmãos, tamanho o comodismo talvez desse homem, não nós podemos julgar o homem, mas vamos julgar a situação dele, que ele se satisfaz, ele teria só prazer de estar à porta. E muitas vezes, irmãos, espiritualmente nós estamos à porta do templo, porque nós sabemos que ao entrarmos no templo, nós temos que assumir responsabilidades. Quando você está à porta do templo, é uma situação. Mas quando você adentra no campo do Senhor, na casa do Senhor, você precisa assumir responsabilidades. Porque enquanto estava à porta do templo, talvez ele não ouvia a pregação. Ele não viu o pastor pregando, o pastor exortando, ou quem estivesse pregando. E muitas vezes nós tampamos os nossos ouvidos porque não queremos ouvir a pregação. Porque quando ouvimos a pregação, nos tornamos responsáveis também. Nos tornamos responsáveis pelas vidas que dependem das nossas vidas e as vidas que passam pelas nossas vidas. Talvez aquele homem, ele estava satisfeito em ficar apenas na porta, porque ele não queria sair da sua zona de conforto. Todo mundo passava, ele levantava os olhos e estendia as mãos. E a diferença, irmão, de quem quer vivenciar na palavra de Deus, alguém que quer verdadeiramente prestar uma função, prestar um serviço, cumprir a missão que Jesus nos concedeu, não pode ficar aquém. E assim aconteceu com Pedro. Quantas pessoas passaram por esse homem? E quantas pessoas ofereceram esmola por esse homem? Eu creio que foram muitas. Mas Pedro já tinha conhecido Jesus. A vida de Pedro já tinha sido transformada por Jesus. E quando ele encontra alguém que está numa zona de conforto, quando ele encontra alguém prostrado, quando ele encontra alguém que está satisfeito com a sua condição, ele não passa batido. O que ele faz? Eu não tenho ouro nem prata, eu não tenho nada, eu não tenho posse, eu não tenho dinheiro, eu não tenho profissão, eu não tenho doutorado, não sou formado em teologia, mas a única coisa que eu tenho, a fé que eu tenho em Cristo Jesus, levanta-te e anda. E sabe por que ele estendeu a mão, irmãos? Porque ele estava não apenas ficar na porta, ele queria entrar no templo, ele queria se alimentar ainda mais. Ele queria se alimentar ainda mais porque todas as pessoas que passassem por eles eles tinham a sede de buscar pessoas, a sede de alcançar pessoas. Irmãos, quando Jesus entra na nossa vida, a nossa vida precisa mudar, a nossa vida precisa se transformar. Nós não podemos nos comportar como prostrados diante da porta do templo do Senhor. Irmão, quando Jesus voltar, as pessoas vão querer ficar na porta ou vão querer entrar no reino de Deus? Nós precisamos tomar essa decisão. A nossa fé vai ser baseada em homens. Eu vou depender que homens me levem de um lado para o outro diariamente, ou eu vou querer entrar e vivenciar aquilo que Deus tem para mim? Nós temos que fazer essa pergunta: verdadeiramente eu quero viver plenamente para a glória de Deus? Eu quero viver verdadeiramente para glorificar o Deus que transforma, que salva, que restaura vidas e pode mudar a minha vida? Então eu trago essa lição para mim, irmãos. Eu estou me comportando como alguém que está prostrado, estendendo a mão para uma ajuda, ou alguém que foi transformado e está estendendo a mão para oferecer uma ajuda? Mas não oferecer uma ajuda qualquer. Pedro não ia oferecer esmola naquele homem, porque a única vez que ele não recebeu esmola, a vida dele foi transformada. Porque o que Pedro foi oferecer para ele
é o que Pedro tinha de melhor na vida dele. E o que era de melhor na vida de Pedro? Jesus. Pedro já sabia que Jesus era suficiente para mudar, para transformar, para fazer ressuscitar a vida daquele homem, fazer com que aquele homem pudesse andar, falar, enxergar. Qualquer um que passasse por eles, Jesus era suficiente para mudar, para transformar. Você crê nisso? Então começa a falar desse Jesus que transformou a sua vida. E quando ele fala, ele apresenta Jesus para aquele homem, o que acontece com aquele homem, irmãos? Talvez para a sociedade, irmão, nós temos que tomar muito cuidado, que a sociedade ela quer pôr um ponto final na nossa vida. Talvez para as pessoas daquele tempo, daquela cidade, daquela região, era normal aquele homem ser levado de um lado para o outro. É um homem aleijado, coitado dele. Ele se contenta com pouco. Logo, logo morre. Irmãos, toma cuidado, porque a sociedade, o inimigo quer pôr um ponto final na sua vida. E Jesus tira o ponto final e coloca uma vírgula. E uma vírgula, amor, irmãos, se ela muda o sentido de uma frase, ela pode mudar o sentido da sua vida. Jesus não é ponto final, Jesus é vírgula, ele começa uma nova história. E é isso que Jesus fez na vida daquele homem. Não foi Pedro, não foi João, foi quem? Jesus. E muitas vezes, meus irmãos, nós somos egoístas. Nós queremos Jesus só para nós. Irmãos, se é algo que nos foi dado de graça, que nós temos que compartilhar sem dó, porque não vai faltar, é abundante, é a graça de Deus. Então, a partir de hoje, a partir de amanhã, onde você estiver, compartilhe a graça de Deus, porque ela não vai cessar, ela é eterna. É ela que vai transformar, é ela que vai mudar. E o que aconteceu com aquele homem? Ele se levantou. Você para pensar, irmãos, alguém que viveu uma vida inteira prostrado se levantar a primeira vez? Ou alguém que chegou pela primeira vez? Irmãos, eu posso dizer que aquele homem não era apenas prostrado, ele era cego espiritualmente. Mas quando Jesus foi apresentado a ele, ele não apenas se levantou, ele viu a glória de Deus. Você conhece a glória de Deus? Você viu a glória de Deus verdadeiramente? Eu me pergunto. Sabe por que eu me pergunto, irmãos? Não parece que a gente encontrou a glória de Deus. Porque a palavra de Deus está dizendo, irmãos, que ele entrou com eles no templo saltando e louvando a Deus. Jesus mudou a vida dele. E como é que ele ficou? Triste? Abatido? Recebi Jesus, único e suficiente salvador da minha vida. O que aconteceu com aquele homem, irmãos? Ele entrou saltando, louvando, adorando este Deus tremendo e maravilhoso. O que esse homem está mostrando para mim é que quando Jesus entrou na vida dele, toda vez que eu estiver aqui para adorar ao Senhor, toda vez que tiver que exaltar ao Senhor, eu tenho que ter alegria. Não importa as tristezas, não importa se eu estou enlutado, não importa se eu estou endividado, não importa se eu estou enfermo, não importa. Eu vim para adorar e exaltar o Deus da glória. Eu não me entristeço mais, eu me alegro na presença de Deus. Não importa as circunstâncias. Irmão, nós temos que entrar aqui na casa do Senhor, ou na sua casa, onde a casa do Senhor estiver estendida. Você precisa estar alegre, você precisa estar feliz, você precisa estar louvando, saltando e glorificando a esse Deus. Irmão, Jesus mudou as nossas vidas. Por que estamos aqui? Porque Jesus mudou as nossas vidas. Eu comentava com o Nilson, irmãos, segunda-feira passada. Nós não estamos mais indo para o culto com alegria, nós não estamos mais com o culto almejando. A igreja vai ter batismo e as pessoas estão aquém do que vai acontecer na igreja. Nós vamos para um culto, nós vamos para a ceia como nós estivéssemos para um velório. Não, nós não podemos.
Nós temos que nos alegrar na presença de Deus. Irmãos, por que nós temos que nos alegrar? Porque não importa mais o que aconteça. Porque é certo que a bondade e a misericórdia do Senhor estarão comigo todos os dias. O que esse homem está mostrando para nós, irmãos, que bastou ele conhecer Jesus, ele já deu um testemunho verdadeiro. Jesus é suficiente na minha vida, não tem mais que me preocupar, vou entrar na porta. Eu não quero mais ficar na porta, eu quero entrar. Eu quero assumir essa responsabilidade de ser um discípulo de Cristo. Talvez a maior ferramenta que Pedro e João tinham, irmãos, era a responsabilidade de se tornar um discípulo de Cristo. Qualquer um que passar à frente deles, eles iam apresentar a Cristo Jesus. Nós estamos apresentando Cristo Jesus verdadeiramente? Vocês param a pensar quantos prostrados passaram perto de vocês hoje, irmãos? E para quantos nós apresentamos Jesus? Para quantos nós falamos, Senhor, não tenho ouro nem prata, mas em Cristo Jesus o Nazareno levanta-te e anda. Irmãos, ao entrar no templo, Pedro começa a sua pregação. E ele começa a sua pregação, vamos lá no versículo 11, irmãos. E uma coisa nós temos que aprender, irmãos. Eu não quero mais ser colocado dia após dia. Eu não quero depender dos homens para que a minha fé seja restaurada. Eu quero confiar somente em Deus. Eu não quero mais me contentar com aquilo que o homem pode me oferecer. Irmãos, coloque uma coisa na cabeça de vocês: o que o homem pode oferecer não se compara àquilo que Deus está nos oferecendo. Deus já nos ofereceu, Ele já nos convidou para um banquete, irmãos. O convite já foi estendido. Vai chegar um dia que não vai poder entrar mais nesse banquete. Lembrem-se disso. O convite já foi estendido. Nenhum homem na face desta terra pode oferecer o que Deus pode nos oferecer. O que Deus está nos dando. Então não podemos mais nos contentar com migalhas. E todas as vezes, irmãos, todas as vezes não, aonde quer que sejamos, é no trabalho, é na casa, é numa festa, é num velório, que sejamos alegres em Cristo Jesus. Se for no hospital, sejamos alegres em Cristo Jesus. Jesus não cura? Jesus não transforma? Jesus não ressuscita? Então vamos começar a falar desse Jesus que transforma, que ressuscita, mas com alegria no coração, com vontade, com gratidão. Irmãos, vocês pararam para pensar a gratidão que esse homem tinha, não por Pedro e por João, mas por Jesus. Foi uma vida inteira, irmãos. E ele estava desfrutando de pequenos momentos. Eu creio que se aquele homem caísse morto naquela hora, ele já estava realizado. Mas, irmãos, há uma diferença também. Assim como Pedro estendeu a sua mão e apresentou Jesus para aquele homem, assim como Jesus restaurou, assim como Jesus mudou a vida daquela prostituta que estava para ser apedrejada, assim somos nós, irmãos. Nós precisamos ter um encontro com Jesus. Nós temos um encontro com Jesus. Jesus vai transformar as nossas vidas, mas é preciso acontecer algo nas nossas vidas verdadeiramente, que se chama fé e arrependimento. A palavra de Deus está dizendo que aquele homem foi curado, não está dizendo que ele foi salvo. Quando Jesus disse para o povo: atire a primeira pedra aquele que não tenha nenhum pecado, ele diz: nem eu posso te acusar, segue o teu caminho e não peque mais. Ele não está dizendo que aquela mulher foi salva.
segue o teu caminho e não peque mais. Arrependa-se dos seus pecados. Logo que aquele homem entrou no templo, vamos lá pegar o versículo 11, diz assim a palavra de Deus: apegando-se a ele, a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles do pórtico, chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disso que vos fitais, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vos traístes, negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e o pedistes que vos concedessem um homicida. Desarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a esse a saúde perfeita na presença de todos vós. Jesus deu a saúde perfeita. Mas continua. E agora, irmãos, eu sei que fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que a presença do Senhor venha um tempo da presença do Senhor venha um tempo de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já nos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba, até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim, e a eles ouvistes em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, a começar como Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu dos vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Irmão, se a gente olhar para o versículo 5, versículo 19, versículo 5 fala: olha atentamente, esperando receber alguma coisa. E no 19, arrependei-vos, pois convertei-vos para serem cancelados. Nós temos que estar atentos para nos arrepender. Aquele irmão, aquele homem, depois que foi curado, que se colocou de pé, que entrou alegre, feliz no templo, qual que foi a primeira coisa que ele fez, irmãos? Ele já chegou perto de Pedro e de João para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a sã doutrina, para ouvir a pregação da palavra de Deus. Porque como vamos conhecer o pecado? Através da palavra de Deus. Como vamos ter o entendimento que precisamos nos arrepender? Através da palavra de Deus. Lembra que eu falei da responsabilidade, irmãos? Quando a gente entra no templo, quando a gente entra na igreja, quando a gente é a igreja, nós temos que ouvir a palavra. Nós temos que buscar a palavra, porque ela é a única chance que nós temos de nos arrepender. É ela que nos convence que devemos nos arrepender. É ela que nos convence da nossa miséria. É ela que nos convence que somos miseráveis diante de Deus e que nada podemos fazer para salvar sequer uma unha nossa. Somente a palavra de Deus vai nos convencer que é necessário se arrepender. Essa é a nossa responsabilidade. Irmãos, nós não podemos ter uma experiência com Cristo e achar que não precisamos mais ouvir a palavra, que Cristo vai nos salvar.
Não. Se você não se arrepender, irmãos, é indiscutível que o amor de Jesus por todos nós aqui é incondicional. Nós podemos discutir isso, irmãos? Não. Mas o que eu faço com esse amor? Como eu reajo a esse amor? Isso sim faz a diferença. Assim como ele mudou a vida daquela mulher, irmãos, não tem como Jesus entrar na vida da pessoa e não transformar a pessoa. Mas ela precisa se arrepender. Do quê? Das suas perversidades. É necessário, irmãos. Uma experiência com Cristo é necessário que haja mudança. Ele te cura. Ele tem poder para te curar. Ele tem poder para mudar toda e qualquer situação. Você crê nisso? Eu creio. Mas eu preciso ter fé. Eu preciso me arrepender dos meus maus caminhos. Irmãos, a pregação de Pedro pode ter sido uma pregação dura. Ele chamou o povo de: vocês são culpados de ter crucificado a Cristo. Vocês crucificaram o justo, o Filho de Deus. Mas talvez por vocês serem ignorantes. Mas agora não mais. Não mais. Porque Cristo ressuscitou e vive ao lado de Deus, Pai. Ele subiu aos céus. Nós não vivemos mais na ignorância. Porque nós assumimos a responsabilidade de pregar o Evangelho. Irmãos, é muito fácil quando a gente está na porta do templo a gente não assumir a responsabilidade. Porque a gente fica dependendo da vontade alheia. Mas quando a gente entra, a responsabilidade aumenta. Porque a responsabilidade, irmãos, não é só com a minha vida agora. Enquanto eu estou à porta do templo, a responsabilidade é só com a minha vida. Eu que escolhi ser levado de um lado para o outro. Mas quando eu decido que eu não quero ser mais levado de um lado para o outro, Cristo mudou minha vida. Eu quero participar do Evangelho de Cristo. Eu quero ser co-participante do sofrimento de Cristo. Eu não tenho mais só a minha vida para me preocupar. Eu não posso mais ficar aqui. Toda e qualquer criatura que Deus colocar na minha vida, eu tenho que falar de Jesus. Jesus mudou a minha vida. Ide pregar o Evangelho a toda criatura. Vocês estão entendendo a responsabilidade, irmãos? Vocês estão entendendo a coragem que nós estamos tendo de entrar aqui e sermos tomados pela palavra de Deus, sermos submetidos pela palavra de Deus, e ao sair daqui, irmãos, a nossa responsabilidade dobrou. Não tem como comensurar a nossa responsabilidade. Irmãos, quantas pessoas vão passar por nós no dia de amanhã? Quantas pessoas vão passar por nós até chegar na nossa casa? Talvez você vai parar na padaria para comprar um pão. Quantas vezes você já parou nessa padaria? Quantas vezes você falou de Jesus para a pessoa que te atendeu? Você vai trabalhar amanhã. O teu colega está do teu lado. Você está vendo que ele está agoniado, que ele está angustiado. Você está vendo que ele está prostrado. Estenda a tua mão para ele. Não faça falsas promessas. Pedro não fez falsas promessas. Eu não vou te dar riqueza, mas a fé que eu tenho em Cristo Jesus, levanta-te e anda. Irmãos, nós precisamos orar pelos nossos inimigos. Nós precisamos orar para aqueles que nos corrompem, para que eles venham se arrepender também. Irmãos, como é que nós podemos mudar esse país? Como é que nós podemos mudar a corrupção desse país se nós não queremos orar pelos corruptos? Nós só queremos orar para os bonzinhos, para aqueles que nos fazem bem. Não! Nós temos que dobrar o nosso joelho. A responsabilidade de dobrar o nosso joelho para os nossos inimigos. Porque só assim eu creio que nós podemos mudar essa nação. Nós estamos pregando o Evangelho, irmãos. Irmãos, se você não está mais prostrado, se você não vive mais essa situação, você está como Pedro. Anuncie o Evangelho. Só há duas condições: eu não estou mais prostrado, eu estou de pé.
Eu creio verdadeiramente que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Eu me arrependi dos meus pecados. O que eu tenho que fazer agora? Prega o Evangelho. Pregue a palavra de Deus. A mesma coragem, a mesma ousadia que te trouxe aqui nesta noite, é a mesma ousadia, a mesma coragem que nós temos que ir para vencer esse mundo, irmãos. É difícil, Jesus não está dizendo que foi fácil, mas a responsabilidade foi dada a nós. Sabe por quê, irmãos? Porque um dia estávamos na porta do templo, prostrados, e alguém estendeu a mão para você. Deus te deu o dom de oração. Deus te deu o dom da comunhão. Deus te deu o dom para poder louvar, para bem dizer. Deus te deu o dom de amar. A partir do momento que você decidiu ser diferente. Irmãos, eu posso dizer que aquele homem decidiu ser diferente. Ele estava cansado. Ele estava sobrecarregado. Ele não queria mais. E assim a gente está, irmãos. Mas vamos clamar ao Deus da glória. Vamos clamar esse Deus tremendo e maravilhoso. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite, mas eu tenho a certeza que você teve a coragem de entrar no templo. Você já deu um passo de fé. Você não quer ficar mais à porta do templo. Você quer a tua vida transformada. Irmãos, os nossos pecados foram cancelados. Nós não podemos mais ser acusados por nada. Mesmo que o inimigo tente, o sangue de Jesus anulou, cancelou todo e qualquer pecado, no passado, no presente e no futuro. Um único sacrifício. É isso que nós temos que fazer, irmãos. O inimigo não tem mais autoridade sobre as nossas vidas. O inimigo não pode nos repreender em nada, porque o sangue de Jesus nos deu autoridade. Assim como ele fez com Pedro, com João, com Tiago, com Paulo. Responsabilidade e autoridade. Eu lembro que a ministração do pastor disse que os homens perderam a responsabilidade e a autoridade, porque eles estão terceirizando. E aqui eu não estou falando só dos homens, eu estou falando de todos. Nós temos que ter a responsabilidade e a autoridade que o nome de Cristo nos dá. Amém? Irmãos, Salmo 145, do versículo 14 ao 21, foi o que eu comecei, e eu quero terminar esse culto, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim: o Senhor sustém os que vacilam, e apruma todos os prostrados. Talvez quando eu li isso aqui nessa noite, a primeira vez, você não prestou atenção nisso, mas a palavra de Deus trouxe a luz que você precisava. Você não precisa provar nada para ninguém, você já sabe disso. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, ao seu tempo, lhe dás o alimento. Talvez aquele homem olhou muitas vezes para várias pessoas, mas no tempo de Deus, no momento de Deus, quando ele olhou, ele esperava Deus voltar, vir. E Deus transformou a vida dele. Jesus transformou a vida daquele homem. Versículo 16: abre as mãos e satisfazes com benevolência a todo vivente. Jesus quer derramar misericórdia nas nossas vidas. Comece a olhar para esse Deus, estende as suas mãos. Deus não quer despejar a sua ira, a sua justiça, porque a ira e a justiça dele já está aplacada no sangue de Cristo. Mas ele quer derramar o quê? A misericórdia na sua vida. Sabe por que aquele homem se levantou, irmãos? Porque todo o peso do pecado, toda a culpa ficou no chão, e ele pôde desfrutar a misericórdia de Deus. Versículo 17: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos que o invocam em verdade. Vou contar algo baixinho para vocês. Nós não estamos mais sozinhos. Nós não estamos mais sozinhos. Perto está o Senhor dos que o invocam. Você crê nisso? Perto está o Senhor.
Nós não sentimos mais frio porque o Senhor Jesus nos aquece. Nós não temos mais medo porque o Senhor Jesus nos dá coragem, porque perto está o Senhor de nós. Versículo 19: Ele acode à vontade dos que o temem e atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Logo após o encontro de Jesus, o que aquele homem fez, irmãos? Ele louvava ao Senhor. Não tire o louvor da tua boca, não tire o louvor do teu coração. Louve, adore esse Deus tremendo. Louve esse nome. Feche os teus olhos e começa a louvar esse Deus. Começa a adorar esse Deus tremendo. Porque um dia estávamos prostrados e o Senhor no seu tempo estendeu as suas mãos. Em um determinado momento das nossas vidas, o Senhor nos acolheu. Obrigado, Senhor meu Deus, porque da maneira que aquele homem estava, o Senhor não olhou para a condição dele, o Senhor não olhou para os pensamentos dele, o Senhor não olhou para os pecados dele, mas o Senhor despejou sobre ele a sua misericórdia. E tudo aquilo que atrapalhava a vida daquele homem, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, caiu por terra. E todo o peso que estava sobre as costas dele foi aliviado, e ele pôde se levantar. Assim sejamos como aquele homem que não quer mais ficar à porta do templo. Eu quero entrar, eu quero viver, eu quero conhecer, eu quero ser ministrado pela palavra do Senhor. Assim sejam as nossas vidas a partir de agora. Senhor, coloca alegria nos nossos corações, coloque o louvor nos nossos lábios, Senhor, para que nós possamos louvar ao Senhor continuamente, que nós possamos adorar ao Senhor como estamos dormindo, acordando, nos levantando, trabalhando, aonde quer que nós estejamos, Senhor. Coloca louvor nos nossos lábios, Senhor. As pessoas não vão entender o que está acontecendo com as nossas vidas, o mundo não precisa entender, mas o Senhor já conhece os nossos corações. Perto está o Senhor daqueles que o invocam, e nós te pedimos, Senhor, se conosco, esteja conosco, nos curando, nos restaurando, nos santificando, nos vivificando, Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. Nós não queremos mais ficar à porta do templo, nós queremos assumir essa responsabilidade. E toda a autoridade que é dada ao nome de Cristo Jesus seja colocado sobre as nossas vidas, e que nós possamos ter a coragem, a ousadia, sim, de anunciar Cristo Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, para que vidas possam ser alcançadas, que prostrados que estiverem diante de nós possam ser salvos, que prostrados que estiverem diante de nós possam ser resgatados, e que nós possamos nos alegrar em fazer a Tua vontade, dia após dia, dia após dia. E que não importa as circunstâncias, Senhor, que todas as vezes que estivermos aqui, Senhor, estejamos alegres, felizes, que essa alegria possa reverberar nas nossas vidas, Senhor, que possa contagiar o nosso irmão não vai entender que alegria é essa, o mundo não vai entender, mas nós possamos desfrutar verdadeiramente somente aquilo que o Senhor possa nos dar. Nós não queremos mais migalhas, nós não queremos mais esmolas que os homens podem dar, nós queremos aquilo que vem do alto, e aquilo que vem do alto é eterno, é duradouro, é completo, é suficiente. Oh Espírito Santo de Deus, se há alguém aqui prostrado nessa noite, levanta-te e anda em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. Louvado seja, bendito seja o teu poder, bendito seja a tua glória, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus, amém. Uma salva de palmas para Jesus. Amém.